Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Trezentésima, 78ª noite. Como de costume, Dinazarda acordou sua irmã Sherazade para que continuasse a história da noite anterior, e ela o fez assim. Depois de ter dançado algumas danças com o mesmo agrado e com a mesma força, puxou finalmente pelo punhal e, segurando na mão, executou uma na qual excedeu pelas diversas figuras, pelos movimentos ligeiros, pelos saltos pasmosos e pelos esforços maravilhosos com que os acompanhou, ora apresentando o punhal para diante como para ferir, ora fingindo ferir-se ela mesma no peito, as expectativas de todos. Estando finalmente cansada, arrancou o tamboril das mãos de Abdalá com a mão esquerda e, segurando o punhal com a direita, foi apresentar o tamboril a Ali Babá, a imitação dos dançarinos e dançarinas de profissão que costumavam usar assim para solicitar a liberalidade de seus espectadores. Deitou Ali Babá uma moeda de ouro no tamboril de Morgiana. Dirigiu-se depois Morgiana ao filho de Ali Babá, que seguiu o exemplo de seu pai. Cogia Hulsan, que viu que vinha também chegando-se para ele, tinha já tirado a bolsa do seio para fazer-lhe o seu presente, e nela metia a mão no instante em que Morgiana, com valor digno da sua constância e da sua resolução, lhe cravou o punhal no meio do coração e não o tirou senão depois de o ver sem vida. Ali Babá e seu filho, assustados desta ação, deram um grande grito. Ah, desgraçada! Clamou Ali Babá. Que fizeste? Queres perder-nos a mim e a minha família? Não é para perder-vos, respondeu Morgiana. Eu o fiz para a vossa conservação. Então, abrindo o vestido de Cogia Roução e mostrando a Ali Babá o punhal de que estava armado, vede, disse ela, com que cruel inimigo estavais metido, examinai-lhe bem a cara, se nela reconhecereis o falso mercador de azeite e o capitão dos 40 ladrões. Não considerais também que não quis comer sal convosco? Quereis mais prova para persuadir-vos o seu intento pernicioso? Antes que o visse, desconfiei logo dele, desde o instante em que me desses a conhecer que tinhais um tal hóspede. Viu? E vós estáis vendo que a minha suspeita não era mal fundada. Ali Babá, que conheceu a nova obrigação que devia a Morgiana, de ter-lhe conservado a vida a segunda vez, a abraçou. Morgiana, disse ele, dei-te a liberdade e prometi então que o meu reconhecimento não pararia ali, e que não tardaria a recompensar-te com a maior generosidade. Chegou este tempo, e desde já és minha nora. E dirigindo-se a seu filho, filho, acrescentou Ali Babá, parecei-me assaz bom filho para não estranhar que vos dê Morgiana por esposa, sem consultar-vos. Não lhe deveis menos obrigação do que eu. Vós vedes que Cogia-Ração não procurara a vossa amizade, senão com a intenção de ser bem mais sucedido em arrancar minha vida à traição, e se o conseguisse, deveis crer que vos teria também sacrificado a vossa vingança. Considerai, além disso, que casando com Morgiana, casais com esteio de minha família enquanto eu viver, e arrimo da vossa até o fim dos vossos dias. O filho, bem longe de manifestar descontentamento algum, mostrou que consentia neste casamento, não só porque não queria desobedecer a seu pai, mas porque se sentia naturalmente inclinado a casar com ela. Cuidou-se depois em casa de Ali Babá de enterrar o corpo do capitão no mesmo sítio dos 37 ladrões, e fez-se isso tanto às escondidas que não se soube senão depois de largos anos, quando ninguém se achava já interessado nas publicações dessa história memorável. Passados poucos dias, Ali Babá celebrou as núpcias de seu filho e de Morgiana com grande solenidade e festim suntuoso, acompanhado de danças, de espetáculos e dos divertimentos do costume,
e teve a satisfação de ver que os seus amigos e vizinhos que convidara, desconhecendo os verdadeiros motivos do casamento, mas não ignorando, todavia, as belas e as boas prendas de Morgiana, louvaram altamente da sua generosidade e do seu bom coração. Depois do casamento, Ali Babá, que se abstivera de voltar à Gruta dos Ladrões desde que dela trouxera sobre um de seus burros o corpo de seu irmão Cassim, e sobre os outros dois o ouro que tirara da gruta, receoso de nela encontrar ou de ser apanhado, absteve-se ainda após a morte dos 38 ladrões, incluindo neste número o capitão, porque supôs que os outros dois, cujo destino não conhecia, estavam ainda vivos. Ao cabo de um ano, como visse que não se fizera diligência alguma para o inquietar, voltou lá de novo, tornando as precauções necessárias para sua segurança. Montou a cavalo e, chegado que foi perto da gruta, teve por bom agouro não perceber vestígio algum de homens nem de cavalos. Apeou-se, prendeu seu cavalo e, apresentando-se diante da porta, pronunciou essas palavras: Sésamo, abre-te, das quais não se tinha esquecido. Abriu a porta, entrou, e o estado em que achou todas as coisas na gruta fez-lhe julgar que ninguém entrara nela desde o tempo em que o falso Cogia Roussan viera por loja na cidade, e portanto que a malta dos 40 ladrões estava inteiramente dispersa e exterminada desde esse tempo. Não duvidava já que fosse o único no mundo que possuísse o segredo de fazer abrir a porta, e que o tesouro que nela encerrava estivesse à sua disposição. Tinha levado uma mala, encheu-a de tanto ouro quanto pôde levar o seu cavalo e voltou à cidade. Desde esse tempo, Ali Babá, seu filho, que levou à gruta e a quem ensinou o segredo para entrar nela, segredo que transmitiram à sua posteridade, aproveitou-se da sua fortuna com moderação. Viveram com grande esplendor e honrados com as primeiras dignidades da cidade. Depois de ter acabado de contar essa história ao sultão Shahriar, Sherazade, que viu que não era ainda dia, principiou a fazer na narração da que vamos ouvir. História da Ali Cogia, mercador de Bagdá. O reinado do califa Harun al-Rashid, disse a sultana, havia em Bagdá um mercador chamado Ali Cogia, que não era dos mais ricos, nem também da última classe, a qual morava na casa paterna sem mulher e sem filhos. Quando o senhor de suas ações vivia contente do que ganhava no seu comércio, teve 3 dias a fio um sonho em que lhe apareceu um velho venerando com semblante carregado, que lhe lançava em rosto não se ter ainda desempenhado da peregrinação de Meca. Este sonho desassossegou Ali Cogia e o deixou em grande embaraço. Como bom muçulmano, não ignorava as obrigações que tinha de fazer esta peregrinação, mas como estivesse encarregado de uma casa, de uma mobília e de uma loja, crera sempre que eram motivos assaz poderosos para dispensar-se dela, procurando suprir a isso com esmolas e com outras boas obras. Porém, depois do sonho, a sua consciência apertava-o tão fortemente que, com receio que lhe acontecesse alguma desgraça, resolveu-se a não atardar mais. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante. Felizmente, Ali Babá conseguiu se livrar de todos os ladrões, graças à ajuda preciosa de Morgiana, a quem deu em casamento a seu filho, e assim puderam usufruir de todas as riquezas e felicidades. E agora minha ama começa a contar a história de Ali Cogia, que deve fazer uma peregrinação a Meca. O que acontecerá nesta viagem? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.